Estamos de volta para mais uma aulinha. Mais um motivo de choro, de lágrimas, talvez. E é claro que esse professor, que gosta muito de vocês, já vai começar a aula numa rotina do tipo assim: e agora? O que eu vou fazer da minha vida nessa linda aula de anatomia, na qual o professor faz isso comigo? Ele manda uma imagem e fala assim: identifica esse rolê aí, tenta identificar essa bodega. O que eu quero que vocês façam aqui, meus amores, isso é um raio-x de quadril, como vocês podem ver. E eu quero que inicialmente vocês identifiquem todos os ossos possíveis aqui. Então vamos começar aqui, ó. Vamos identificar osso, né? Porque depois a gente vai para as minúcias dos ossos. Só aquele aquecimento, né? Aquele momento assim, professor, vamos aquecer. Que osso é esse que eu estou circulando aqui no nosso desenho? Alguém poderia me ajudar? Que osso que é? Esse é o sacro, exatamente. Vou pôr aqui um SC para a gente poder identificar. Beleza. Aqui para baixo deveria ter pelo menos, mas a gente não está enxergando muito bem, um outro conjunto de ossos ali. Que osso que seria aqui? Cox. Ah, o cóccix. Temos aqui o cóccix. Beleza. Aqui para cima, como a gente sabe, nós temos alguns ossos também. Que ossos seriam esses que estão aqui para cima? Vértebras. Vértebras lombares. Essa daqui seria qual vértebra lombar? Vamos ver se vocês estão bom. Vamos ver se vocês estão bom mesmo. Quantas vértebras lombares a gente tem? Essa é a lombosacra. Como é que é? Oh, peraí, que duas pessoas falou, eu não consegui identificar quem falou o quê. Como é que foi? Alô? São 5 vértebras lombares, mas mais alguém falou alguma coisa. A lombosacra? Ah, não, ali é a articulação lombosacral ou sacrolombar, tanto faz, né? A ordem não importa nesse rolê. Mas isso é a articulação, né? A vértebra, essa aqui é uma lombar. E qual que seria o número dessa lombar mesmo? Ela vai ser a L número L5, exatamente. E a de cima vai ser a L4 e assim sucessivamente. Aqui na L5 eu consigo identificar uma estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa que aparece ali na imagem, que dá bem para ver aqui, ó? Que tem aqui e deveria ter aqui também, mas não tem. O que é essa? Eu vou dar uma dica. É processo. Processo. São as asinhas, as asinhas das vértebras. E aí, alguém se arrisca, gente? Ô, galera, eu tô dando aula para mais gente aí. Não tem só a Dan e o Mikael, não. Cadê o resto do povo dessa sala? E aí, gente? Ninguém sabe o nome do processo transverso? Esse é o processo transverso. Esse tinha sumido. Beleza, agora vamos lá. Continuando aqui, né? Que nome tem essa estruturinha pequenininha aqui, que eu estou tentando fazer o contorno, e que eu sei que a qualquer momento eu vou errar. Que estrutura é? Bom, esse conjunto aqui é o... Pubis. O conjunto todo é pubis, né? Beleza. Tá. Como que se chama a parte de cima do pubis? Isquio. Esse é o ilho? Ilho. Esse aqui de cima é o ilho, exatamente. Beleza. Aqui eu tenho dois, né? Que é a asinha da borboleta, que é a parte de baixo. A de trás tem um nome e a da frente tem outro. Quem é quem e quem que se chama o quê aqui?
Isso. Aqui é isquio e atrás é o pubis, né? PB. Tá. Aqui eu tenho um osso. Que osso é esse? Fêmur. Esse é o fêmur. Olha que belezinha. Então nós temos aqui o fêmur. Beleza. Tá. Como que se chama essa parte do fêmur aqui? Cabeça. Não. Oi? Trocânter. Qual trocânter? Tem dois. Maior. Esse é o maior, exatamente. Esse é o maior. O menor é esse aqui, ó. Ah, é Aqui mesmo. é o Mzinho, né? Tá, e como é que chama essa parte aqui? Cabeça. Cabeça. Show. E o buraquinho onde encaixa a cabeça? Símbolo. É o encontro ali, a articulação. Mas como é que o buraquinho ali onde cabe? É o acetábulo. Exatamente. Lembra estábulo. Beleza. Agora, já que a gente está falando a gente começou a falar das articulações, dos encontros e tudo mais, como se chama a articulação que a gente tem bem aqui no meio entre um lado e o outro da bacia? É a articulação chamada de... Começa com a letra S. Qual que é o nome? Tararara. É a sínfise púbica. Hoje a gente vai ver ela um pouquinho com mais de detalhes, tá? Beleza. Como que se chama a estrutura que tem aqui, ó, interligando a cartilagem que preenche esse espaço aqui, ó? Alguém se lembra? Exatamente. Ele é um disco intervertebral na região lombo-sacral, né? Porque ali já tem, aí é coluna, né? Então ainda tem um disco intervertebral. Beleza, temos aqui duas imagens, né? A primeira é um raio-x, né? Que tem aí a mesma raio-x, a mesma região do corpo da pessoa. A minha pergunta é: esse raio-x é do quê? É das vértebras cervicais, exatamente, né? Como se chama esta vértebra aqui, ó? Aparece aqui. Como se chama esta vértebra? Alguém saberia me dizer? E as duas primeiras, uma é Atlas e a outra é Axis. Tem razão. Agora, qual das duas é essa? C2. É a C2? Se é a C2, então é o Axis ou é o Atlas? O Axis. É o Axis, exatamente. O Atlas, ele aparece dentro do crânio, né? Então ele não vai aparecer nessa imagem, tá? Aqui tem um detalhe... C2 que você fica falando assim, que eu fico perdida. C2, por que desse nome? É que funciona assim, ó. Na coluna, a gente organiza a coluna em cervical, torácica, lombar, né? As cervicais, elas são numeradas. Então você tem a primeira cervical, a segunda cervical, a terceira cervical e assim por diante. Para simplificar, em vez de falar primeira cervical, segunda cervical, a gente fala C1, C2. A do tórax, então vai ser primeira do tórax, segunda do tórax, terceira do tórax. Então vai ser T1, T2, T3. E a da lombar vai ser primeira lombar, segunda lombar, terceira lombar. Então, por isso, L1, L2, L3, L4, L5 e assim por diante. Entendeu? É por isso. Então, aqui, ó, essa que eu circulei aqui vai ser a C2. Cadê a C1? Tá dentro do crânio. Exatamente. A C1 está aqui em cima. Ela não vai aparecer porque ela está dentro do crânio, né?
Aliás, aqui tem uma característica interessante, é uma dessas curiosidades que faz diferença entre um aluno de enfermagem qualquer de outro mais sério. A gente comentou hoje na aula mais cedo que entre as vértebras da coluna a gente tem um disco de cartilagem, né? A gente tem um disco intervertebral que é feito de fibrocartilagem, que tem o anel fibroso e dentro tem o núcleo bulboso e tudo mais. Menos uma vértebra. A única vértebra que não tem anel, que não tem disco intervertebral é entre a C1 e a C2. Entre a C1 e a C2 não tem disco intervertebral. Tá? O que torna essa região muito mais fácil de desenvolver problemas de ordem ortopédica. Uma vez que a chance de um osso atritar com o outro é enorme. Beleza? Tá. Agora, vou perguntar a vocês, meus queridos alunos, como se chama esse osso aqui, ó? Maxilar. Mandíbula. É a mandíbula, exatamente. Em cima que é maxilar. Né? Exatamente. E aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que tem uma mancha? Essa mancha aqui é o quê? Alguém saberia me dizer? O esôfago, a traqueia, a laringe, a faringe? Estamos chutando, hein? Vamos falar o que vier aí. O que tem no pescoço, né? Bom, não é a tireoide, tá? E a tireoide, vou dizer por que não é. Porque como é um raio-x, e a tireoide não tem material rígido na sua constituição, ela não aparece. Tá? Para aparecer ali levemente ali como uma sombra, né, uma estrutura meio fantasma, aquela estrutura precisa ser no mínimo feita de cartilagem. E ali é o que acontece, aquela parte que aparece sombreado ali é a cartilagem laríngica, tá? É a da laringe. É onde fica dentro, no caso, fica as pregas vocais, tem todo aquele rolê, é essa parte aqui da região aqui do nosso gogote, do nosso pescoço, tá? Agora vamos para a imagem do lado, essa imagem do canto aí, né, que está mostrando esse ombro aí. Primeiro, isso é um raio-x? Não. Ah, por que não é um raio-x, Dani? Você tá certa. Por que não é um raio-x? É a Ana. Ah, é a Ana que tá falando? Desculpa, Aninha. Ana Carol, por que isso aí não é um raio-x? Provavelmente isso vai ser uma ressonância. É uma ressonância, é uma tomografia. É uma tomografia. Agora, pergunto, o que tem nessa imagem que está entregando para mim que é uma tomografia que não é um raio-x? Ah. Exatamente. Exatamente, Mikael. O fato da gente bater o olho na imagem e a gente está vendo, o osso dá para ver claramente, né? E a gente consegue ver outras coisas, a gente consegue ver pele, a gente consegue ver músculo, a gente consegue ver ligamento, a gente consegue ver essas outras estruturas que num raio-x não seria pego, né? Então isso significa que o que eu tenho ali na minha mão vai ser uma tomografia, né? Vai ser uma imagem de muito mais qualidade. Beleza. Que osso é esse grandão que está aparecendo aí para mim? Hein? Esse é o húmero, certíssimo. Esse cara aqui é o húmero. Beleza. A cabeça do húmero, né, essa região aqui do húmero, ele tem nome também. Como é que chama? Peguei. Como se chama essa região da epífise do húmero? Alguém tem um palpite? Eu deixo até vocês irem para a internet para caçar. Porque nome é assim, quando a gente não sabe, vale a pena a gente dar aquela pesquisada, né? Isso, inclusive, ajuda o cérebro da gente a memorizar. Aliás, não me deixem esquecer, gente, porque tem uns aplicativos
muito legais de anatomia para eu passar para vocês. Principalmente dessa parte de ossos, que são maravilhosos, tá? Por exemplo, tem aqui um que ele está super bem avaliado, ele chama, ó, não sei se vocês estão vendo aí pela câmera a imagem que eu estou colocando. Eu acho que eu vou até separar aqui, ó. Deixa eu tirar da tela cheia, para que vocês possam ver a minha câmera. Opa, voltar. Porque é uma dessas coisinhas de quem é do professor de Professora, isso aí é um anatomia. tubérculo? É um tubérculo, você fala? É? Uhum, é assim. Ó, vocês estão vendo aqui na minha câmera? Não, né, ainda não está aparecendo. Peraí, deixa eu só compartilhar aqui bonitinho, como se deve. Tá aparecendo na minha tela? Aqui, acho que agora tá, né? Bom, ó, tem uns aplicativos celulares que são bem legais para a gente conhecer, ó. Esse aqui chama Sistema Ósseo Anatomia 3D. Esse aqui é só de osso. Ele é muito legal para a gente conhecer os ossos. Tem um outro chamado Esqueleto 3D. Também é muito bom, tá? Tem um outro que é um quiz de anatomia, que ele é bem legal porque ele traz perguntas. Então é legal para responder. Ele chama Quiz de Anatomia. Quiz Anatomia Fácil. Legal. Sistema esquelético. São todos aplicativos que são mega simples, mas que vai ajudar assim, tipo, você instala no seu celular, claro, se você tiver espaço, né? Mas você instala no seu celular ali, e aí você tá de boas ali, dá aquela folguinha, aqueles 10 minutinhos do serviço, às vezes no horário do almoço, que em vez de você, às vezes, ficar perdendo tempo aí, olhando besteira no YouTube, sei lá, você vai lá e dá uma olhadinha de leve, né, nessas estruturas que a gente estudou, né? Bom, voltando aqui, vamos voltar aqui, esse foi só uma pausinha estratégica aqui para vocês poderem pensar. Alguém viu o nome aí, do nome da região da cabeça Cabeça do. do É o úmero? É o tubérculo. Exatamente. Essa região aqui é o tubérculo maior e aqui tem uma outra protuberância, né? Essa aqui é o tubérculo menor, tá? Nós temos aí, então, os dois tubérculos, beleza? O tubérculo, ele se encaixa numa cavidade do ombro. Como que se chama a cavidade do ombro, aonde ele se encaixa? glenoide? Como é que é o nome? Glenoide. É cavidade glenoide, exatamente. Essa é a cavidade glenoide, beleza. Vamos continuar aqui. Olha só, o Mikael estava falando que ele não lembrava dos nomes dos ossos da mão e do pé, né? E olha só o que eu tinha reservado aqui para vocês, né? De novo, tem uma imagem. Essa imagem aqui seria do quê, gente? Alguém faz ideia? Que tipo de imagem? Isso daí não é um raio-x, né? Isso é o quê? Parece que tá em 3D. É um 3D, mas é um 3D do quê? De uma ressonância É magnética. uma ressonância magnética, exatamente. Qual é a diferença aí de uma ressonância magnética para uma outra tecnologia? A ressonância magnética ela vai dar detalhes de superfície até, né? Você está vendo ali os poros do osso do pé. Olha que coisa doida, né? Bom, mas vamos lá. Vamos tentar agora lembrar o nome desses ossinhos? Vamos brincar aqui um pouquinho? Bem de leve, prometo, tá? É só uma brincadeirinha, só para ver como é que anda a decoreba de anatomia de vocês, tá? Como chama esse osso aqui, ó? Peraí que eu tô mostrando a minha tela e eu não tô mostrando a da projeção, né? Eu sou muito mala mesmo, né? Vocês estão vendo a minha cara e ninguém tá mostrando para vocês, mas para mim aqui tá parecendo eu só. Eu tava vendo o pé e a mão. Sério? Na minha cabeça aqui tava parecendo eu. Ah, não, errei. Aê! Mas hoje é dia, hein?
Hoje eu tô precisando realmente de uma cervejinha, dar aquela relaxadinha, né? Hoje não tá rendendo o rolê. É, exatamente, olha só. Eu podia ter gastado meu tempo fazendo o quê? Decorando os participantes do Big Brother, entendeu? Mas eu estou fazendo o quê? Estou estudando anatomia, olha que bobo que eu sou. Mentira, daqui a pouco eu vou assistir Big Brother, sim. Porque hoje tem festa no Big Brother, quero ver qual que vai ser o rolo que vai sair. Aliás, quem vai sair do Big Brother essa semana? Projota. Concordo, também quero que seja Projota. Bora lá. Como que se chama esse oção aqui? Vamos lá, como se chama? Esse é o Amiga. rádio. Esse é o Aqui. rádio ou é a una? É o rádio. Por que você sabe que é o rádio? O que ele é, e ele tem esse detalhe, ele é grandãozão, a cabeça dele é grande, né? Você vê a cabeça do outro pequenininho aqui. Então, realmente, isso aqui é um rádio. E esse daqui do lado, então, vai ser a una. Lindona. Beleza. Agora, vamos lá. Esses ossos daqui, ó, que eu vou circular, são quem? Metatarsos. São os metatarsos? Tem, Car... é os carpos ou os metacarpos? Ou é os Carpos. metatarsos? Carpos. Tipo, é quem? É os Carpo. Decide o que vocês querem dessa vida, gente. Metacarpo. É isso mesmo, eles são os metacarpos. Exatamente. E esses ossinhos daqui de baixo, eles vão ser os carpos. E como a gente sabe, os carpos têm nome. E beleza. Vamos lá, vamos para os nomezinhos dos carpos. Como é o nome dos ossinhos do carpo? Aquele doce momento. Vamos lá. Como se chama esse osso aqui, ó? O mato? Como é que é? O mato? Amato. A mato? A mato. Decide. É o mato, a montanha, a ilha, a lagoa. É o Fala amato. Amato. Isso, beleza. Do lado do amato tem um outro aqui grandão. Quem é ele? Capitato. Capitato. Esse é o capitato, exatamente. Capitato. Beleza. Aqui temos um outro pequenininho aqui perdido. Quem é ele? Trapezoide. Trapezoide. Esse aqui é o trapezoide? Trapezoide, beleza. E esse aqui perdidinho aqui no canto, aqui, ó? Trapézio. Trapézio. É o trapézio? Tem certeza? Não Sim. tá tudo trocado, não? Não. Olha. Beleza. Que osso é esse aqui, grandãozão, que aparece aqui embaixo? Escafoide. É o escafoide? Isso. Olha. Eu acho que teve alguém fazendo a lição de casa essa semana, hein? Ou você tá com o PowerPoint aí na mão, olhando, conferindo? Tá Não. colando? Tô estudando. É isso mesmo. Estudar, né? É, mas é bem isso mesmo. A gente é aquela história. Nessa hora a gente pode colar, né? Porque, putz, aqui é a hora da gente errar, é a hora da gente fazer comentário idiota, é a hora da gente olhar as anotações. Não pode errar na prova, não pode errar com o paciente, não pode errar, por exemplo, diante de um raio-x. Isso a gente não pode errar. Mas aqui pode. Aqui a gente pode fazer tudo, tá? Beleza, vamos lá. Que osso é esse aqui, ó, que tá do lado do escafoide? Semilunar? É o semilunar? É, né? Olha o formatinho dele de meia-lua, né? É o semilunar. Beleza. E aqui, esse ossinhozinho que aparece aqui? Piramidal? Ele é o piramidal. Piramidal. Beleza. Tá faltando alguém? Pisiforme. Cadê ele? Tá atrás do Tá atrás de quem? Do piramidal. piramidal. Exatamente, ele fica por trás do piramidal, né? Ele não cabe aqui na imagem, né? Na verdade é o ângulo, né? Pergunto, que osso é esse aqui, ó? Que eu circulei ali em cima. De qual dedo? Do polegar. Polegar direito ou esquerdo?
Direito. Olha, é o direito? É o direito, exatamente. Pela posição aí que ele tá, é da mão direita. Beleza. E qual que seria o osso que estaria aqui para cima? Ué, mas por que que não é a falange intermédia do polegar direito? Exatamente, ele não tem intermédia, exatamente. Muito bom. Agora vamos lá, temos aqui uma imagem do pé. Que osso é esse aqui que aparece aqui? Eu tô puxando a flechinha. Fíbula, show de bola. Fíbula. Que osso é esse aqui? Tíbia. A tíbia, ela tem uns nomes, né, para a estrutura dela aqui de baixo. Alguém se lembra? Como é que chama o pezinho da tíbia? Cadê? Seria isso aqui, ó. A parte de baixo da tíbia, que está aparecendo aqui, como que se chama a parte de baixo da tíbia? Aquele que tipo, se conecta com Maléolo. maléolo, exatamente. Nós temos mais de um maléolo, né? Como é que é o nome do maléolo ali? Quais seriam os maléolos possíveis? Saberia me dizer? A lateral. Lateral e qual que seria o outro? Medial, exatamente, né? Aqui mas é bem isso. Tem um que é lateral, outro é medial. Pela posição do pé, esse pé é o direito ou o esquerdo? Ah, é? E por que você acha que é o Esquerdo. direito? Eu acho que é o esquerdo. Esse é o esquerdo. E aí a Ana fala que é esquerdo, o Mikael fala que é o direito, e agora? Quem acertou? A tíbia, ela se encaixa no nosso pé. Pelo lado de dentro ou pelo lado de fora do pé? Pelo lado de fora. O outro a gente nem percebe, né? O outro osso. A tíbia, ela é exatamente, ninguém percebe, exatamente. A tíbia, melhor, a fíbula, ela se encaixa pelo lado de fora, né? Então aqui a fíbula ela é sempre mais lateral. Então esse lado aqui que a gente está vendo do maléolo é um maléolo lateral. E o outro que aqui a gente não tem na imagem seria o maléolo medial, que seria para o lado de lá, tá? Então esse aqui é o pé esquerdo, tá? É uma foto, é uma vista lateral do pé esquerdo. Beleza. Agora vamos ao nome dos ossos. Como é o nome desse bichão aqui, ó? Esse grandãozão Calcânio. aqui. Calcânio. Esse é o calcânio. Calcânio, beleza. Como se chama esse grandãozão que tá aqui, ó, por cima do calcânio? Talos. É o talos, né? Talos, beleza. Agora que o bicho pega. Como se chama esse ossinho que tá aqui do lado do calcânio? O navicular. É o navicular? Não, o Tem cuboide. certeza? O cuboide. Ou é o cuboide? Qual dos Eu dois? É acho que pelo é o lado de cuboide. É fora. esquerdo. É lá de fora. É do lado de fora é o cuboide? E Cuneiforme? aí? Cuneiforme, decide aí, gente. Decide aí. Que osso é esse amiguinho aí? E aí? E aí, senhores? Cri, cri, cri. Cri, cri. Tá bom, eu vou dar. Já que vocês caem nas minhas pegadinhas, eu vou dizer aqui. Esse amigo aqui é o cuboide. Tá? Beleza. Só não quis falar, né? Exatamente. Aqui, ó, nós Eu temos acertei. aparente, nós temos um aqui e o outro aqui, né? A gente não consegue ver todos os ossos do pé. Mas, como se chama esse que fica aqui bem em cima? Navicular. Esse é o navicular. Beleza.
E esses dois caras aqui é quem? Cuboides, cuneiformes. Cuneiformes, exatamente. Isso aqui é os cuneiformes. E aí a gente tem dois, né? Esse que é mais para cá é o cuneiforme lateral e o mais para lá vai ser o cuneiforme intermédio. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? É aquele doce momento em que a gente pode fazer pergunta. Se não, acabou a brincadeira. Vamos começar a matéria. Bom, aqui hoje, né, eu tinha feito essa parte aqui, era uma atividade prática mais voltada mesmo para a gente poder relembrar, porque como a aula passada teve muito nome, né, a gente viu 207 ossos, né, praticamente, porque na primeira aula a gente tinha visto crânio e coluna, né, e costelas e tal, tórax, e aí na aula passada a gente viu os membros, e os membros era muita coisa. Então, vale realmente a pena a gente fazer esse processo de relembrar mesmo, porque é muito assunto, né? Vale a pena a gente dar aquela averiguada tudo de novo. Mas vamos voltar ao nosso assunto de hoje, né? Hoje, na aula mais cedo, a gente estava falando de cartilagens, e quando a gente falou de cartilagens, a gente falou das articulações. Lembre-se sempre desta palavra. Articulação é o encontro de dois ossos, tá? Bom, vamos primeiro entender quais são os tipos de articulação. Porque o que acontece? Dependendo do tipo de articulação que tem, o corpo pode se mover naquela parte ou não se mover naquela parte, tá? Por exemplo, as sinartroses, tá? Esse início de palavra sim quer dizer colado, juntinho, presinho, tá? Que é o que acontece nessas estruturas que nós temos separando os ossos do crânio. Alguém se lembra o nome dessas estruturas que separam os ossos do crânio? Como que elas se chamam? Cada uma dessas linhas. Hã? Sutura. É as suturas, né? Essas linhas, elas são feitas de cartilagem. Entretanto, essa cartilagem é feita de um material que não possibilita movimento. Não existe a possibilidade de eu apertar um osso e ele se mexer, né? E ele sair do lugar. Eles são um tipo de articulação que não se move, tá? Então, toda articulação do tipo sinartrose é um tipo de articulação imóvel. Característica de toda articulação que é imóvel, ela é feita daquele material fibroso, que é duro, que é rígido, ou seja, é feito para não se mexer mesmo, tá? Eu até coloquei aqui uma imagem para vocês verem, ó. Olha só como é uma sutura no crânio. Quando a gente olha a sutura, né, a gente vê aqui, né, tem a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambidoide, e a gente vai ver que se a gente cortar o crânio aqui no meio, a gente vai ver uma linha aqui, né? Essa linha, ela é feita de cartilagem, só que ela é feita de uma cartilagem fibrosa, ou seja, ela é feita para ser dura, ela é feita para não ser quebrável, ela é feita de uma forma para que a gente não consiga abrir, tá? Então, ela é uma sinartrose, tá? Um outro exemplo de uma outra sinartrose que acontece é nos ossos do sacro. Os ossos do sacro, né, que é aquele osso em formato de seta que a gente tem no final da nossa coluna, são várias vértebras que são coladas umas às outras, né? E ali naquele caso a gente tem uma sinostose, que é um tipo especial de sinartrose. Só que aqui no caso, o que acontece? A cartilagem ela desaparece e no lugar entra um osso compacto. Então, o que acontece é que a impressão que você tem de ser uma emenda, na verdade, não é uma emenda, é um tecido ósseo mesmo. Ali não vai ter uma cartilagem, né? Ela vai ser tipo uma estrutura rígida, dura, beleza? Um outro caso, né, que a gente precisa falar, né, é o que acontece com os dentes. Só que aqui nos dentes a gente vai receber esse nome de gonfose, tá? As gonfoses é a cartilagem que existe que prende o osso na cavidade da gengiva, tá? Nós temos aqui para prender o dente, que é uma estrutura óssea, né, que é uma peça óssea, para ele se prender na cavidade da mandíbula, você precisa de uma
cartilagem colando ali. Aquela cartilagem colando ali é uma gonfose. E ela também não é feita para ser móvel, ou seja, o dente ele não é feito para se mexer, ele é feito para ficar paradinho, ele é feito para ficar preso, tá? E isso é uma característica de todas as sinartroses, ou seja, são articulações separando dois ossos, ou melhor, prendendo dois ossos, na qual nenhum dos dois se mexe, tá? Segundo tipo de articulação são as anfiartroses. As anfiartroses, a palavra anfi quer dizer dois, tá? Ou seja, é uma articulação composta sempre por duas partes e ela é feita por um material elástico, tá? A cartilagem que constitui esse tipo de articulação é uma cartilagem elástica. E essa cartilagem elástica, ela necessariamente vai gerar movimento, mas são movimentos pequenos, sem muita amplitude. Um exemplo deste caso, de um tipo de articulação assim, é o que a gente tem da sínfise púbica, né? A sínfise púbica é um caso desse, por exemplo, quando a gente anda, a sínfise ela dá uma alongada, né? Ela vai de um lado para o outro. Quando a mulher está grávida, a gente sabe, né, que o quadril da mulher se abre, então a sínfise ele vai se esticar. Porém, ele não é uma cartilagem, esses dois ossos não conseguem se mover muito. É um tipo de articulação que vai prender dois ossos, entretanto, eles não têm uma amplitude de movimento muito grande, tá? Um outro exemplo de anfiartrose é os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais é um caso de uma anfiartrose, porque entre uma vértebra e outra, então entre um osso e outro, você vai ter aquela cartilagem aqui no meio, você até consegue se mexer, né? Você consegue, por exemplo, baixar e levantar e tudo mais, articular sua coluna, mas é um movimento curto, não é um movimento de grande amplitude, né? Então, nós temos um caso aí de outra anfiartrose. Outro caso de uma anfiartrose bem importante é dos ossos das costelas. Os nossos ossos das costelas, que vai prender as costelas no osso da frente aqui, né, no externo, também é um caso desse. Agora, a pergunta que fica é, professor, qual é o movimento, né, como é que eu posso dizer? O movimento dessas cartilagens? Bom, toda vez que você respira e você enche a sua caixa torácica, essas vértebras, né, essas articulações, elas vão se esticar. E ao se esticar, vão abrir mais espaço na caixa torácica. Mas não é um movimento super amplo, né? Então, é um movimento curto, breve, né? Então, todas as anfiartroses, elas têm essa característica. São cartilagens elásticas, elas até se movem, né? Elas são chamadas de semimóveis, mas é um movimento, como eu disse para vocês, breve, um movimento curto. Por exemplo, na aula passada, quando a gente estava falando dos ossos tanto do braço quanto das pernas, a gente falou que, por exemplo, a gente tem aqui do rádio e da una, né? O rádio é o grandão, a una é o menorzinho, entre eles tem uma pele, né? E essa pele, no caso da tíbia e da fíbula também, né? A gente tem aqui a tíbia grandona, fíbula fininha, ela tem uma pelezinha aqui no meio. Alguém se lembra o nome dessa pele que liga um osso no outro? Interrose. É interóssea, né? A membrana interóssea, ela também é uma articulação, tá? Porque ela tá ligando um osso no outro. Porém, ela possibilita muito movimento? Bom, o movimento que eu consigo no máximo fazer no meu braço aqui é torcer ele. E ao torcer ele, igual vocês estão vendo aqui na minha imagem, né? Ao torcer meu braço, eu mudo a posição do rádio e da una, mas eu não consigo fazer com que esse osso, no movimento de torção, faça um movimento muito amplo, né? Um movimento sempre muito curtinho, um movimento muito singelinho, pequenininho, tá? Então, isso aí é um caso de uma anfiartrose. Então, lembrem-se sempre disso. Quando a gente tem um movimento, se não tem movimento, é uma sinartrose. Se o movimento é curto, é uma anfiartrose. E nós temos, por último, as diartroses, né? As diartroses é quando a gente tem um movimento amplo, né?
elas são conhecidas também como cartilagens sinoviais. É a cartilagem, por exemplo, que a gente vai encontrar na articulação do joelho, que a gente vai encontrar na articulação dos dedos, é que a gente vai encontrar no punho, no ombro, no quadril, na maior parte dele, né? O movimento que a gente tem, né, de encaixe dos ossos longos, quase todos eles são articulações desse tipo. Então, o principal tipo é exatamente esse, que são as diartroses, que são essas articulações que possibilitam movimentos amplos, né? Então, separando aqui uma da outra, o que a gente tem? A sinartrose não se mexe, a anfiartrose se mexe mais pouquinho, e as diartroses têm movimentos amplos, né? Para a gente poder se lembrar melhor, eu fiz esse esqueminha aqui, que acho que vai ajudar bastante vocês. Ó, considere essa parte aqui em laranja, nessa cor mais viva, como sendo dois ossos. Então, eu tenho um osso aqui, um osso aqui. E aqui o que liga entre eles. Se for uma sinartrose, esse processo de ligação aqui entre o osso e outro é feito por um material muito rígido, que é uma cartilagem fibrosa. Esse tipo de material aqui não estica, não alonga, não dobra, tá preso, é para prender os dois ossos. Então, sinartrose. Na anfiartrose, a gente vai ter uma fibrocartilagem no meio, né? Que é um material mais fofinho, né? A gente tem, às vezes, até aquele recheinho oco aqui dentro, né? Que é o caso, por exemplo, dos discos intervertebrais. Ele vai possibilitar movimento? Vai possibilitar movimento. Só que é um movimento breve, né? Um movimento curtinho. E aí vem as diartroses. A diartrose é cheia de coisa, né? Primeira coisa que a gente vai aprender, ó, entre um osso e o outro, nós vamos ter aqui uma cartilagem, que ela vai ser chamada de cartilagem articular. Vai ter aqui de um lado, vai ter aqui do outro. Mas, em geral, essas duas cartilagens, elas não estão ligadas diretamente uma com a outra. Você tem uma bolsa aqui. Essa bolsa geralmente é preenchida por um líquido, e essa bolsa vai ser chamada de cápsula sinovial, tá? É dentro dela que a gente vai ter o tal do líquido sinovial e que vai funcionar meio como uma lubrificação para cada uma das nossas articulações, né? Então, essa parte vai ser preenchida por um líquido. Como existe bastante espaço entre um osso e outro, existe grau de liberdade para esse osso se mexer, né? E para que ele possa ficar ali, aquela estrutura ficar sustentada, para que aquilo não se estoure, né, para que aquele osso não se desconecte com o outro, vai haver, na maioria das vezes, além da cápsula para segurar um osso no outro, a gente vai ter ligamentos. Os ligamentos vão ser estruturas mais fibrosas, geralmente eles vão ter esses formatos de X, e eles vão cortar de fora a fora, e eles vão servir para dar ali sustentação, né, à articulação, para garantir que aquela articulação possibilite movimento, mas vá até um determinado limite, porque se passar daquele limite, você pode romper, né, a cápsula sinovial. Beleza até aqui? Todo mundo entendeu? Então, a diferença básica entre elas é o que tem entre um osso e outro. Se for uma substância rígida, se for uma substância macia, ou se for um líquido com ligamento, com cartilagem, né, que é a diartrose, que é o mais complexo, inclusive, tá? Aqui, de novo, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver, né? Lembrando aqui que nós temos a síntese púbica, como é um caso de uma anfiartrose, as cartilagens das costelas, como outro caso de anfiartrose, os discos intervertebrais também, né? São todas anfiartroses, tá? E as diartroses é onde o bicho pega. Por quê? Qual que é o grau de dificuldade da matéria quando chega aqui? Tá? Nesse momento, quando a gente chega nas diartroses, né, nos tipos de diartroses, elas vão possibilitar 3 tipos de movimento clássico. Quais? Bom, vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu pensar no meu dedo, se vocês estiverem olhando aí na imagem,
O meu dedo, os ossos do meu dedo, entre eles tem pontos de articulação, né? Claro. Quando eu dobro ele aqui, ó, eu tenho 1 grau de liberdade, porque eu consigo mover o dedo nesse sentido, tá? Agora pergunto, nessa articulação aqui, eu consigo mexer ele para o lado? Assim, mas professor, eu consigo fazer o movimento do não. Mas o movimento do não é causado por essa articulação aqui no meio do meu dedo. Ele é causado pela articulação que tem aqui embaixo. Pergunto, essa articulação aqui, que é entre a falange proximal e a intermédia, ela é uma articulação com quantos graus de liberdade? Ela só tem 1. Eu só posso fazer esse movimento com ela, tá? Agora, se eu pensar nos graus de liberdade que eu tenho na articulação que existe entre a falange proximal do meu dedo e os ossos carpais, né, que é os ossos que estão aqui da mão, eu vou conseguir fazer esse movimento assim, ó, olha só, ó, consigo fazer esse movimento aqui com ele, movendo a articulação aqui, nesse sentido, e vou conseguir fazer esse movimento. Isso aqui são 2 graus de liberdade, né? Porque eu consigo ir para cima e para baixo, e consigo ir para um lado e para o outro, tá? Então, aqui a gente passa a ter um movimento bidimensional ou biaxial, em 2 eixos, tá? Então, uniaxial ou unidimensional é quando articula com apenas um eixo, que é, por exemplo, a das falanges aqui, as articulações das falanges mais de cima. Da articulação aqui, ó, por exemplo, meu punho também. O meu punho também é uma articulação biaxial, porque eu consigo fazer esse movimento para frente e para trás com ele, e eu consigo fazer um movimento de sim e não com o meu punho todo, né? Isso é um movimento que é do tipo biaxial. Só que existe ainda o terceiro, que é o triaxial, que é, por exemplo, a articulação do pescoço, né? A articulação do pescoço, se vocês ficarem atentos, ó, eu consigo fazer o movimento para frente e para cima, né? O movimento nesse ângulo, nesse eixo, lembrando que esse eixo ele é chamado de antero-posterior, né? Porque ele está mexendo com a parte para frente e para trás, então ele é antero-posterior, né? Eu consigo, no meu pescoço, fazer o movimento para os lados. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Também. Esse movimento aqui é um movimento látero-lateral, né? Por que é látero-lateral? Porque ele vai de um lado para o outro, né? Látero-lateral. Agora pergunto, qual é o outro movimento que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer isso aqui, ó. Além de ir para frente e para trás, eu posso ainda fazer, ó, movimentos rotacionais com ele. O movimento rotacional é o terceiro grau de liberdade. E esse vai ser a quantidade máxima de graus de liberdade que a gente vai ter. Então, seria você ter movimentos para frente e para trás, para um lado e para o outro, e movimentos rotacionais, tá? As articulações do tipo de artroses, que são essas que se movem, que movem todos os nossos encontros de ossos, cotovelo, tornozelo, os dedos, o pescoço, todos eles vão ter um encontro de algum osso que vai articular nesses sentidos. Ou seja, ou vai mover em um único sentido, ou vai mover em 2 sentidos, ou vai mover em 3 sentidos. Beleza até aqui? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá. Então vamos lá. A gente agora vai conhecer essas articulações. Como vocês podem ver aí, as articulações elas vão receber nomes em razão do formato desse encontro de osso com osso. Por exemplo, o osso do quadril, né, ele vai encontrar com o osso do fêmur. Como a gente sabe, a cabeça do fêmur vai se encontrar lá com o acetábulo, né? E o acetábulo é um buraco redondinho, né? É um buraco super redondinho, onde vai encaixar ali a cabeça, que também é arredondada, do fêmur. Esse tipo de articulação, ela vai receber o nome de articulação do tipo esferoidea,
né? Por que desse nome? Porque é uma articulação com formato esférico. Essas articulações com formato esférico vão possibilitar o movimento em 3 eixos. Então, por exemplo, o fêmur, eu consigo mexer ele em todos os sentidos. Eu consigo abrir pelo eixo da coxa, eu consigo abrir a perna, eu consigo fechar a perna para os lados, eu posso levar a perna para frente, levar a perna para trás, ou seja, eu consigo fazer uma flexão e uma extensão, mas já esses nomes a gente já vê. E a gente consegue também fazer movimentos giratórios com a coxa, né? A gente consegue pegar nossa coxa e virar, né? Esse é um movimento de rotação da coxa e isso é um movimento esférico, beleza? Algumas articulações, como é o caso do cotovelo, é uma articulação que, por exemplo, quando a gente olha o nosso cotovelo assim de lado, a gente consegue facilmente fazer esse movimento aqui, que é um dos sentidos, né? Mas eu não consigo fazer para os outros lados. Fala assim, mas professor, eu estou baixando o braço aqui, mas note que o movimento que você está fazendo não é com o seu cotovelo, é com o seu ombro. Para eu poder baixar minha mão para frente, o movimento que eu estou fazendo é com o ombro e não com o cotovelo. O cotovelo ele vai só para frente e para trás. Exatamente porque a articulação dele parece uma dobradiça de uma porta. É um buraquinho assim, e você tem uma articulação que só consegue ir para frente e para trás aqui, ó. Ele abraça aqui, ó, desse jeito. Esse tipo de articulação, a gente chama ela de articulação do tipo dobradiça ou gínglimo, tá? Que é a articulação desse tipo que só é em uma dimensão, tá? Vamos a imagens para a gente poder ver melhor, tá? Eu peguei aqui, ó, olha a articulação do cotovelo aqui, ó. Se vocês verem a articulação do cotovelo, o do cotovelo, ele faz basicamente isso. A gente consegue levantar o braço para cima, baixar o braço para baixo, só, tá? Ele não vai para os lados, ele não faz movimentos giratórios. Quando ele faz esses movimentos giratórios, ele não vai fazer graças a essa articulação, ele vai fazer graças ao ombro. Aí, pergunta é, no ombro, que tipo de articulação eu encontro lá? Vai ser a mesma que eu vou encontrar no quadril, vai ser uma articulação do tipo esferoide, né? E como ela é esferoide no ombro, então no ombro ela vai fazer todos os movimentos possíveis, né? Vai movimentar para frente e para trás, para um lado para o outro, e também, né, movimentos rotacionais, né? Aqui não tem conversa, aqui é só para frente e para baixo, né? É um movimento de abre braço, fecha braço, só, tá? Que é o movimento que a gente chama de flexão e extensão, tá? Voltando aqui, nós temos um tipo de articulação que a gente chama de articulação plana. A articulação plana também é unidimensional, tá? Ela só faz o movimento assim, ó, encosta e gira para um lado e para o outro. Um exemplo que tem desse tipo de articulação é a articulação entre o sacro e o ilho, né? Porque esse osso, ele no máximo, ele faz isso assim, ó. Ele afasta um osso do outro ou aproxima um osso do outro. Por exemplo, quando eu me levanto e eu abaixo para frente, eu estou mexendo com essa articulação. E esse é o único grau de liberdade que eu tenho nesse ponto de encontro. Você só consegue fazer esse movimento para frente ou para trás. Se você tentar forçar fazer esse movimento em outra direção, o que vai acontecer é que você vai tirar o osso do lugar, né? Por exemplo, na aula passada a gente comentou sobre a gente deslocar ombro, né? Eu não lembro se vocês eu não estou lembrado se eu comentei com vocês, mas eu tenho quase certeza que eu falei sobre a questão do deslocar o ombro, né? Que tem pessoas que têm facilidade para deslocar o ombro, né? E isso acontece por quê? Porque uma das articulações que existe no ombro, né? Porque o ombro é uma dessas articulações super complexas, ela tem esse movimento que é unidirecional, ela só é para um lado. E aí, como é uma articulação unidirecional, não há espaço para você mover em outra direção. Então, se você tentar mexer ele em outra direção, o osso sai do lugar. E aí, quando sai do lugar, aí, né, prepare-se para sentir muita dor, né? Bom,
Então, a gente falou aqui, ó, articulação plana, que é essa que tem um encontro de dois ossos que são retos. Nós temos aqui a articulação do tipo dínglimo ou dobradiça, que é essa que parece assim, um osso parece que tem uma mãozinha e o outro se encaixa ali. Então, ele vai se mover assim, né? Como se fosse realmente uma dobradiça, né? A outra, aqui, ó, o exemplo de dínglimo, né? Como eu falei para vocês, o do cotovelo. Notem que, ó, olha o que o osso faz. Ou você move ele para cima, ou você move ele para baixo. Ele não possibilita outro tipo de movimento, né? E esse osso aqui, ou ele vem para cá, ou ele desce de volta, né? É o máximo que faz. Alguém se lembra o nome desse buraco aqui, ó, do osso do braço? Hein, gente? A gente comentou isso na última aula. Como se chama esse buraco de encaixe do cotovelo? Buraco da una? Como é que é o nome? Nécrano, buraco da una. Buraco. É o olécrano, né? O olécrano, ele se encaixa ali, né? É o olécrano. Isso. Então, vocês estão uma beleza com o nome hoje, hein? Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá. Esse aqui é interessante, que é a articulação, que o nome correto dela é trocoide, mas a gente chama ela principalmente de pivô. A articulação do tipo pivô é o que acontece quando um osso, ele assim, ele tem um formato lateral, como se fosse uma boquinha também, um gancho, só que ele se move nesse sentido, ele tem capacidade de fazer um giro ao redor. Então, ele faz um giro, o osso faz um giro ao redor dessa boquinha. Por isso que é inclusive chamado de pivô, tá? Um dos exemplos de articulação de tipo pivô é o do pescoço, que faz esse movimento de giro, né? A articulação entre a C1 e a C2 é desse tipo. No caso, a C1, ela tem um buraco onde encaixa um eixo da C2, e aí ela literalmente cria como se fosse um túnel, né, para você preencher. Quer ver? Aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui você tem a C1 tem um buraco dentro dela, né, que é um forame vertebral, e aí aqui se encaixa um eixo da C2, que vai girar em torno dela, tá? Então é literalmente como se fosse um anel, e em volta dele você tivesse um pino e possibilidades, então, um movimento de giro ao redor desse anel, beleza? E eu acabei de me tocar, que eu acabei de fazer um desenho para explicar o pino, e eu acho que, na verdade, eu desenhei um pinto. Mas tudo bem, né? A gente está entre adultos, mas a quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em vocês. E a gente pode dar risada do pintinho que eu fiz sem querer, né? Desculpa, né? Inclusive porque não deve ser assim, de verdade. Não sei, não conheço. Pior é eu depois postar essas aulas. O Tem só bom um é que print aqui. os vídeos do meu canal desta parte das aulas de anatomia, elas quase não dão visualização, né? Porque o interesse é só dos alunos de enfermagem. Então eu já sei que quase ninguém vai ver, então tudo bem. Mas é aquela história, né? Na hora de eu postar o vídeo, vai perguntar se ele é maior de 18 anos, eu vou ter que dizer que é. Bom, mas voltando aqui. Existe um outro tipo de articulação que é muito comum, que é a chamada articulação elipsoide ou articulação condilar, tá? Ela tem a ver com os côndilos, né? Côndilo é uma estrutura típica de que osso mesmo? Alguém se lembra? Que osso que tem um côndilo? Fêmur. É o fêmur? Aonde ficam os côndilos do fêmur? A parte de baixo. Na parte de baixo, exatamente, né? E qual a característica de um côndilo? O côndilo, ele tem um formato oval, só que em vez de ele ser bem redondinho, ele é elipsoide, ele é tipo meio achatadinho. Então é como se fosse uma coisa redondinha em cima de um prato, tá? Então o que acontece? Existe a possibilidade de você movimentar ele não só em um sentido, como outro.
que é o que acontece com o nosso joelho, né? O nosso joelho, a gente consegue movimentar ele em dois sentidos. A gente movimenta ele para frente e para trás, e eu consigo mover ele de um lado para o outro, né? Para a direita e para a esquerda. Beleza? Um exemplo bem comum é o do pulso também. O pulso a gente faz isso, né? O pulso é um tipo de articulação do tipo elipsoide, que você consegue movimentar o pulso para frente e para os lados, igual eu estou fazendo aqui na imagem, ou para cima e para trás, né? Para trás e para frente. Beleza? Beleza, senhoras e senhores? Tudo bem até aqui? Estamos em paz por enquanto? Então, a minha sugestão é assim, ó. Eu vou explicar mais para frente palavras que vão ser os termos mais adequados. Seria mais ou menos assim. O mais adequado para vocês se lembrarem das articulações é o formato. Eu gosto de pensar assim, ó. A esferoide, que é aquela que tem o movimento em 3 dimensões, a ponta do osso tem um formato de uma bola e o osso que se encaixa nele tem o formato de uma taça, para que ele possa se encaixar e girar ali ao redor, como se fosse uma bola mesmo. A elipsoide, que é essa que a gente viu, ela tem um movimento que ela funciona assim. Você vai ter uma estrutura que tem o formato não de uma bola, mas de uma meia esfera. Ele é só arredondadinho. Então, o osso que vai se encaixar nele é apenas com um formato levemente encurvado, como se fosse de um prato. As dínglimus, como que ela vai funcionar? As dínglimus, elas vão ter a articulação aqui e a estrutura vai ser em formato de alça, e aí ele vai se mover apenas para um sentido, né? Ela vai conseguir se mover nesse sentido ou para cá. Por isso que ela é chamada de dobradiça, porque ela funciona realmente como uma dobradiça. Os ossos planos, eles vão ser ossos que eles vão ter pontos de articulação que vão ser retos. Então, eles não têm muito grau de liberdade, eles vão, no máximo, escorregar uns sobre os outros. Então, esse seria o plano. Deixa eu ver qual foi o outro que eu esqueci aqui que eu falei. O trocoide. O trocoide é aquele que tem um buraco no meio, né? Você vai ter um osso que vai vir aqui, ele vai funcionar como um pino, e o outro vai vir ao redor dele como se fosse um anel, e é graças a esse movimento de anel que ele possibilita girar. Então, isso aqui seria o trocoide, ou em pivô. Então, nós temos o trocoide, o plano, o dínglimo, o elipsoide e o esferoide. Beleza? Só tá faltando eu falar, que é o selar. O selar é aquele que, não só de um lado você tem o formato de uma cela, né, de um cálice, mas do outro você também tem o formato de uma cela. Então aqui você também vai ter o formato de uma celazinha se encaixando perfeitamente em cima dela. Então aqui é o selar, tá? Beleza? E essas são todas as 6 articulações do tipo de artroses, que vão ser as de artroses relacionadas ao movimento dos ossos. E essa aqui, de artroses, vão ser a maior parte das articulações ósseas que a gente tem. Beleza? Bom, aqui está o desenho, né, da articulação selar. A gente só tem um osso que tenha esse tipo de articulação. Esse tipo de articulação selar, ela só vai acontecer na nossa mão, na articulação entre o trapézio e o metacarpo número 1, tá? Só eles lá que vai ter essa articulação. O que é bom, né? Porque a gente não tem muitos exemplos para mostrar, porque só existe lá e aceita e ponto final, aí ficamos com um só, né? O selar, olha lá o formato da articulação, né? A articulação parece realmente uma cela de um cavalo, né? Tipo, um osso encaixa no outro de uma forma que ele só consegue, no máximo, deslizar, né? Que é o caso aqui, ó, do polegar. A articulação do polegar, a gente consegue fazer mais movimentos com o polegar do que com os outros ossos, por causa dessa articulação selar. Lembrando que a parte de baixo, né, a cela, digamos assim, é o osso do trapézio.
né, que fica aqui na região do polegar, que fica aqui na parte da maciazinha da mão, né, bem aqui embaixo a gente tem, né, o osso aqui embaixo, que é do trapézio, beleza? Então é a articulação carpo-metacarpal. E aqui a esferoide, como eu disse para vocês, né, é o formato de uma bola, e é basicamente a do ombro e a do quadril, né? Nesses dois casos, nós vamos ter, então, esse movimento circular. No caso do quadril, nós vamos ter o círculo, né? Essa esfera vai ser a cabeça do fêmur, girando em torno do acetábulo. E no caso do ombro, nós vamos ter a cabeça do húmero girando dentro do processo glenoide, né? Que é o buraco, né, da estrutura do osso da escápula e tudo mais, beleza? E aí, ó, olha aqui, ó, o movimento redondinho, bonitinho, para a gente ver, né, esse movimento de esfera, né, que pode girar em qualquer direção. Ai, ai. Alguém tem alguma pergunta até aqui? A gente está indo já para a reta final, meus amores, já estamos indo para... Graças a Deus, está acabando o rolê de hoje, para todo mundo tomar aquela cervejinha final do dia, né? E dar aquela relaxada, assistir o Big Brother, talvez jantar, se ainda não jantou. No meu caso, por exemplo, eu vou jantar ainda, que eu não comi nada, né? E vamos ser felizes. Né? Aliás, o que vai ter de janta na casa de vocês, para eu ficar desejando? O que vai ter de janta aí? Bom, hein? Frango de panela é bom demais. Saudades, inclusive. Isso lembra a casa da minha mãe. Saudades, inclusive. E aí, mais alguma casa que vai ter janta ou vai ter um rolê assim, salsicha com pão, pão com mortadela e tá bom? Que aqui em casa de vez em quando é assim, eu me recuso a cozinhar à noite. E aí, se não tem dinheiro para pedir alguma coisa para comer, vira pão com mortadela e maionese. Acabou, seja feliz. Alguém é dessas também aí? Né? A gente, réis mortais como nós, é assim, gente. A gente se diverte com o que tem na mão. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai falar dos movimentos do corpo. Esses movimentos, galera, vou sintetizar da seguinte forma. Vocês lembram da agora há pouco que eu estava falando dos graus de liberdade das articulações? Elas vão fazer com que a gente mova os nossos ossos sempre em 3 possíveis sentidos, né? Como eu falei para vocês. Porém, como vocês podem ver, somente na articulação do ombro e somente na articulação do quadril com o fêmur é que a gente tem mais grau de liberdade, que a gente tem os 3 eixos possíveis. Caso contrário, a gente vai mover só em 2 direções, beleza? Ou, em alguns casos, só em uma. Vamos pegar aqui o primeiro caso, ó. Nós temos uma dupla de movimentos, que é a flexão e a extensão. Sempre que você lembrar desta duplinha de palavras, lembrem-se que é um movimento para frente, para trás, tá? Por exemplo, estou colocando a minha mão para frente. Ela estava junto ao meu corpo, levantei para apontar o dedo para frente, assim, posição, Lumena não deixou. Essa mãozinha apontada para frente é um processo de extensão, desculpa, de flexão, né? Então, um movimento de empurrar para frente. Estou trazendo de volta, estou fazendo o movimento contrário. Então, lembre-se sempre disso. Movimento para frente, movimento para trás. Seja com a perna, perna para frente, perna para trás. Braço para frente, braço para trás. Cabecinha para frente, cabeça para trás. São movimentos de flexão e extensão. E é sempre um oposto ao outro. Se for adução e abdução, é para os lados. Sabe assim, tipo, alguém aqui se lembra da dança do pintinho amarelinho? Que tinha passarinho quer cantar? Vocês devem se lembrar, porque vocês são da mesma geração que eu. É impossível que eu era a única criança aqui que dançava a música do pintinho amarelinho. Se você era dessa geração que dançava a música do Pintinho Amarelinho, tinha uma parte da coreografia que você tinha que bater as asas porque você estava voando. Esse movimento de bater as asas, levanta braço, abaixa braço, levanta braço, abaixa braço, é um movimento de adução e abdução.
Tá? Exatamente. Mas eu tenho certeza que quando for estudar para a prova, vai lembrar da música do Pintinho Amarelinho, do Gugu, finado Gugu, que caiu do telhado e morreu. Agora tem um outro movimento, que é a pronação e a supinação, que são movimentos assim, por exemplo, estou com o polegar para fora, né, na posição anatômica, polegares para fora. Faço o movimento de giro para dentro, mão virando assim, ó, para dentro, ó. Bem singoleiros, olha, que bonitinho. All the singoleiros, all the singoleiros, all the singoleiros, all the singoleiros. Mão para dentro, polegar para fora, polegar para dentro, polegar para fora. Movimento de pronação e supinação, beleza? Agora vamos ver em detalhe esse rolê, para a gente não falar besteira? Então vamos lá. Ó. Agora, vocês lembram daquelas regras da nossa primeira aula? Vamos usar assim, ó, o eixo do nosso corpo aqui, ó. Esse é o eixo, certo? Se eu afasto o membro do meu corpo, por exemplo, estou levantando o braço ou estou levantando a perna e ele está ficando afastado do meu corpo, ou seja, estava na linha média, estou afastando do meu corpo, isso é uma flexão. Então, uma flexão é afastar da linha média do meu corpo. Seja para frente, seja para trás, tanto faz. Por exemplo, se eu abaixasse o pescoço aqui para frente, isso aqui seria uma flexão de pescoço, tá? Então, todo movimento que afasta o órgão da proximidade da linha média é uma flexão, desde que seja para frente ou para trás, né? Beleza. Agora, se eu trago de volta, né, aquele pé que estava lá atrás, e eu estou trazendo ele de volta para a linha média do meu corpo, a mão que estava levantada, eu vou baixar a mão de volta até a linha média do meu corpo, levantei o pescocinho para ficar de pé novamente, e o pescoço está de pé na linha média do meu corpo, então agora eu tenho uma extensão. Então aqui, ó, detalhe importante. Flexão, afastar o membro para o mais distante da sua linha média, só que para frente ou para trás. Então, pus a mão para frente, pus a mão para trás. Tipo, apontei o dedinho na cara do coleguinha que fez besteira. Isso é uma flexão. Me enganei, baixei a mãozinha e coloquei ela de volta no meu bolsinho. Extensão. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida até aqui? Aí Tá de boas? põe para baixo. É sempre assim, ó. Você tem o corpo aqui. Afastei para frente, flexão. Devolvi de volta. Extensão. Tá bom? Sempre levando em condição, né, em coerência, né, a posição do seu corpo, né? Lembrando aqui que eu tenho que lembrar sempre que esse movimento é levando em face que o seu corpo está virado nessa posição. Então, se eu levanto o meu braço nessa direção, estou fazendo uma flexão de dedinhos. Tá? Tá, beleza. Flexão e extensão, todo mundo entendeu? Por exemplo, quando eu faço uma caminhada, aquele primeiro passo para frente que eu dou é uma flexão do pé, né? Quando, tipo, vou dar um passo adiante, eu vou fazer uma flexão do pé, porque eu vou ter que esticar o pé para frente, vou ter que esticar a coxa para frente para que eu possa andar, tá? Agora, e a adução e a abdução? É aqui que mora o maior problema, porque as duas palavras são muito parecidas, né? Você literalmente muda a palavra por causa de uma letrinha, letra B, que vai mudar tudo, né? E qual é a regra? De novo, usem como referência a linha média do corpo da pessoa. Só que agora, lembre-se que esse é um movimento lateral. Então, toda vez que eu afasto o órgão da linha média, por exemplo, levanto a mão, levantando a asinha para cantar a musiquinha. Isso eu estou fazendo, então, uma abdução.
tá? Estou fazendo uma abdução de braço agora, né? Estou levantando o bracinho. Beleza. Agora, vou abaixar o braço de volta. Estou aproximando de volta o braço, trazendo ele de volta à posição, ficando mais próximo da linha média outra vez. Então, agora eu tenho uma adução. Beleza? Com a perna, a mesma coisa. Se eu levanto a perna para o lado, eu estou levantando para o lado, então eu estou afastando ela da linha média. Se eu afasto ela, é uma abdução. Se eu estou trazendo ela de volta, isso é uma adução. Eu tinha um aluno da educação física que ele criou um esquema para decorar a diferença entre abdução e adução. Ele disse que a abdução, para ele, lembrava aquilo que os ETs fazem quando vêm aqui para a Terra para roubar a gente, né? Ele faz uma abdução. Então, se é abdução, leva para longe. Leva para longe, leva para o espaço, leva para onde quiser, mas leva para longe, né? E a adução é trazer de volta. É bem isso. Então, quando leva para longe da linha média, vamos lembrar dos ETzinhos. Vamos fazer aqui, ó, ETzinho. Se vai ficar longe, olha só meu disco voador, que lindo. Se vai afastar, nós temos, então, se vai levar embora, é uma abdução. Ah, filho, eu com o mouse desenhar uma vaca, é mais fácil escrever mu. Vou fazer aqui mu e fazer uma bolinha. Acreditem que isso é uma vaca. E se tá duvidando, vou pôr um chifrinho. Pronto. Vai ser uma vaquinha com chifrinho. 4 patinhas. Patinhas curtinhas. E sejamos felizes. Essa é a minha vaquinha. Tem até um rabinho, ó. Rabinho. Ela vai ser levada pelos ETs. Afastou, então, da linha média, é uma abdução. Trouxe de volta para a linha média, adução. Lembrando que isso é um movimento lateral, né? Isso é um movimento assim, movimento de bater as asas. Esse é um jeito bem fácil para se lembrar. Vou bater as minhas asas, beleza? E aí o último movimento, que são os movimentos de rotação, né? Movimento de rotação, como eu disse para vocês, só vai acontecer no que diz respeito à articulação do ombro e à articulação do quadril, né? E aí o movimento vai ser assim, ó, ou eu rodo para fora, ou eu rodo para dentro. Se eu rodar para fora, é uma rotação lateral. Se eu rodar para dentro, é uma rotação medial. Lembra-se lá da linha média. Então, se eu rodo para dentro, medial. Se eu rodo para fora, lateral. A mesma coisa vale para o braço, né? Rodei o braço para fora, pus os polegares para fora, é uma rotação lateral externa, ou externa também, né? E a rotação medial, faço esse giro para dentro. Beleza? Ah, então. Aí, nesse caso, quando você roda o tronco inteiro, por exemplo, se eu viro o pescoço, se eu viro o quadril, né? A gente vai chamar isso de circunrotação. Circunrotação. Porque você não tem um eixo para levar em consideração, né? Porque você está girando o corpo inteiro em torno dele mesmo. Então, é uma circunrotação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Como que é? Em torno dele mesmo? Por exemplo, ó, imagine, você bota a mão na sua cintura e você vira para a direita ou vira para a esquerda, né? Você está girando o corpo também, mas você não está girando para dentro ou para fora. Você está fazendo uma rotação inteira do corpo todo. Então, aí, nesse caso, é uma circunrotação. Beleza? Isso aqui é muito utilizado pela galera da educação física, principalmente para fazer diagnóstico, porque uma das coisas que a gente esquece, né? A gente geralmente, quando pensa em educador físico, a gente pensa nele exclusivamente como professor de educação física, aquele cara que joga uma bola para a criançada e mantém eles ocupados na escola, né? Mas a gente esquece do detalhe mais básico. Um educador físico, por ele ter noção completa de como é o movimento, ele tem condições, por exemplo, de fazer diagnósticos ortopédicos.
Então, por exemplo, um educador físico é um profissional essencial, por exemplo, para a gente ter por exemplo, numa instituição de crianças especiais, né? Se a criança ela tem, por exemplo, uma debilidade motora, que isso faz com que ela tenha uma dificuldade para andar, que faz com que ela tenha dificuldade para manter a postura, o profissional que vai ser necessário aí vai ser um educador físico. Ele vai ser o cara que vai ter o conhecimento mais completo sobre movimento para poder fazer a avaliação. Então, por exemplo, essa parte da matéria, se eu estivesse dando lá para educação física, isso aqui seria dado com muito mais profundidade. Só que no nosso caso aqui, né, como estudantes aí de enfermagem, a exigência é menor, né, como que diz respeito a esses movimentos. Essa parte vai ser muito importante para poder fazer com que a gente entenda completamente o funcionamento de alguns músculos, né? Na aula que vem, a gente vai começar a estudar músculo, e aí vai ser, obviamente, muito necessário que a gente conheça, né, o nome dos movimentos que são gerados por esses músculos, tá? Mas lembrando aqui que rotação, interna ou externa, lateral ou medial, a gente só faz com o ombro e com o quadril, tá? E a circunrotação é com o tronco todo, e a flexão, a extensão, a abdução e a adução, a gente faz com a maior parte das articulações que tem poder de movimentar em mais de um eixo, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein, pessoas? Esse é o momento, tá? Antes que eu me esqueça, eu tinha prometido para vocês fazer uma lista de exercícios, tá? Eu vou providenciar esse final de semana, tá? Nesse final de semana, prometo que envio pelo menos 2 listas, que seriam correspondentes às 2 primeiras semanas de aulas, tá? E no decorrer das outras semanas, a gente vai acertando aí até a semana de prova, essas listas aí, quantas serão e etc. Tá? Já aviso que pela quantidade de matéria, né, a lista de exercícios vai ser um pouco longa, né? Exatamente para poder praticar, né, essas quantidades de nomes, essas coisas todas. Então, preparem-se, vai vir uma listinha aí que não vai ser pequena não, tá? Mas é aquela história, é mais para treinar mesmo, né? Isso. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar a nossa aula por aqui hoje. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aqui, nesse momento, se eu contar para vocês que não tem nada, eu vou ter que pegar alguma coisa, ou eu vou comprar alguma coisa, ou eu vou ter que fritar um ovo, o que é bem provável, porque eu não quero sujar minha cozinha. Minha cozinha já tá uma droga. essa vai ser minha janta. E outra, é quase 10 horas. Só de pensar em cozinhar essa hora da noite me dá um desespero. Porque o problema não é cozinhar, é pensar na cozinha, como fica depois. Enfim, aceita uma marmita, tá? Inclusive, se alguém tiver aí comida sobrando, manda para casa desse professor querido aqui, porque ele está precisando. Ele faz qualquer coisa, repito, qualquer coisa, para ter uma janta de qualidade hoje. Bom, meus amores, e piadas à parte, vamos encerrar por aqui. Então, a gente volta a se ver na segunda-feira da semana que vem. Se der tudo certo, eu vi que o Mikael já me mandou o vídeo da primeira aula de hoje mais cedo. Dando tudo certo, amanhã eu já posto os vídeos da aula lá no canal no YouTube. Mando o link para vocês e aí vocês podem se divertir aí assistindo esses vídeos aí e revisando todas as aulas, tá? Não deixem de assistir os vídeos, reassistam eles se forem necessários, exatamente para que vocês possam lembrar, né? Porque tem nome pra caramba, tem assunto pra caramba aí para se lembrar, beleza? Bom, meus amores, é isso. Eu vou ficando por aqui, senhores. Hoje, então, a gente encerra por aqui. E a gente, então, se encontra na aula que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E até. Beijão, se cuidem. Tchau.